Fala pessoal, tudo bem? Moisés aqui do Litera Curta. Hoje, continuando a nossa série Livretos que Cabem no Bolso, com o livro Notas do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski. Ele que tem apenas 119 páginas, tá? Continuando a nossa série de livros clássicos que você consegue ler rapidamente. São apenas 119 páginas. Esse foi o meu primeiro contato com a literatura do Dostoiévski. Eu gostei bastante. Já baixei Noites Brancas também dele para poder resenhar aqui no canal. Eu li nessa edição aqui, novamente, tá? Da LM Pocket. Ó, eu li pelo Kindle mesmo, pelo Kindle ilimitado. Eu tenho um outro livro, que é da mesma editora, que é o Crepúsculo dos Ídolos, do Nietzsche, para mostrar como que é, ó. As edições da LM Pocket é tamanho de uma mão, tá? Da minha mão, basicamente. Elas são bem pequenininhas e bem práticas de você ler. E tem prefácio e pós-fácio, então vale bastante a pena, tá? Essa edição também do Notas do Subsolo também tem os dois. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para você adquirir o livro pela Amazon, caso você se interesse, tá bom? Bom, pessoal, falando um pouco sobre o autor, né, o Dostoiévski, acho que todo mundo conhece pelo menos um pouco do Dostoiévski, ou já ouviu falar, né, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, me desculpa se eu errei a pronúncia, mas enfim. Ele foi um autor do Império Russo, tá, do século XVIII, um romancista, filósofo até, por que não? E também ele sempre teve a escrita muito marcada por te fazer se aprofundar nos personagens, tanto na mente dos personagens, tanto que considerado até, entre aspas, um psicólogo, tá? Mesmo que na época ainda não existisse a psicologia como ciência. Bom, pessoal, falando agora sobre o livro ele é dividido em duas partes, tá? A primeira parte é intitulada O Subsolo. A primeira parte do livro é basicamente um tratado filosófico, tá? Ele vai se justificar, ele vai explicar algumas coisas sobre a personalidade dele, ele é em um tom de debate, parece que ele está discutindo com você o tempo todo, assim, parece um debate político, sabe? Ele apresenta as ideias dele e ele preconiza os seus julgamentos e já dá um retorno, tipo, ele apresenta as ideias dele e já acha que você vai julgar isso, isso e aquilo outro, e ele já pega e te rebate. Bom, e aí ele fala, né, que ele é um funcionário público, tá? Que o livro ele não vai descrever muito sobre a personalidade dele, vai descrever a personalidade dele, aliás, mas não vai falar muito sobre a vida dele, quem ele é só alguns resumos e na parte 2 as notas ou as memórias dele, tá bom? Então ele vai explicar que ele é um funcionário público, tem por volta dos seus 40 anos, que ele é uma pessoa comum, tá? Uma pessoa normal do século XVIII da Rússia, do Império Russo, que não conseguiu nada demais na vida, não conseguiu realizar grandes coisas e que se justifica por quê? Pela razão. Ele se diz que é um homem muito dotado de razão, muito superior a quase todo mundo e que ninguém entende ele. E basicamente é isso. Ele nessa parte do tratado filosófico, né? Ele vai ter esse debate com você, com o interlocutor, com quem está lendo o livro, e aí ele vai expondo as ideias dele, a forma dele de enxergar o mundo. Ele diz que ele critica o ser humano, né? Ele chega a dizer que se a ciência conseguisse entrar em um consenso do que seria o ideal de vida humana, né? O que seria ideal para cada ser humano e pudesse prescrever como uma receita mesmo, né? Essa vai ser sua vida, siga essa vida que vai dar tudo certo. O ser humano ainda assim, rebeldemente, agiria de outra forma, porque o ser humano adora criar, ele adora agir da forma dele, ao seu próprio modo e agradar a si mesmo. E ele diz ainda que, mesmo que fosse claro isso, que é uma boa forma de vida para a pessoa iria querer, porque o ser humano gosta desse protesto, né? Desse ninguém escreve o meu destino, eu escrevo o meu destino. Isso é uma coisa que ele diz que está intrínseco no ser humano, tá? E vai focar bastante no debate entre a racionalidade e a fantasia, tá? Tem até uma ilustração, vou colocar aqui, do 2 mais 2 são 4, que é um argumento bastante forte dele, que ele, como se ele se diz um homem extremamente racional, então para ele tudo deve ser medido pela razão, só que ao mesmo tempo ele é uma pessoa que foge muito para a fantasia, e ele mesmo deixa isso claro, tá? Então assim, além de que ele já dá indícios
no subsolo, no primeiro capítulo do livro, né? Que o livro, como eu disse, é dividido em duas partes. Além de dar indício dessa forma dele de pensar o mundo, ele já deixa bem claro, né, que o ser humano é essa contradição, e na segunda parte do livro ele vai se contradizer bastante. Então ele já preconiza isso, meio que deixando avisado, ó, eu também não fujo do que é o ser humano, tá? Mas mesmo assim ele se esconde, né? Ele se esconde demais na fantasia, ele finge ser quem ele não é, e não para as pessoas, ele não finge para as pessoas ser quem não é, ele finge para ele mesmo, porque ele não consegue se conformar com a realidade dele, tá? Parece que é um homem que está em sofrimento profundo. E esse livro, em algumas partes, ele é até um pouco angustiante. Eu me peguei rindo, mas rindo de uma forma de, meu Deus, olha o que ele está fazendo, olha os caminhos que ele está tomando. E aí, pessoal, tem uma parte que eu quero ler para vocês, que é onde ele deixa claro, um pouco resumidamente, assim, a forma dele de pensar o mundo, né? De quem ele é, porque, como eu disse, o livro ele não vai te dar detalhes de quem é esse homem, ele vai descrever só que é um homem comum, e te dá isso profundamente a personalidade dele, como é uma característica do próprio Dostoiévski, né? Ele se aprofundar demais na mente dos personagens. Então eu vou ler o trecho para vocês. Não apenas não consegui tornar-me cruel, como também não consegui me tornar nada, nem mal, nem bom, nem canalha, nem homem honrado, nem herói, nem inseto. Agora vivo no meu canto, provocando a mim mesmo com a desculpa rancorosa e inútil de que o homem inteligente não pode seriamente se tornar nada, apenas o tolo o faz. Então é como eu disse, né? Ele critica bastante, bastante mesmo a tolice humana, né? Ele diz que o homem comum ele é tolo. Por que ele é tolo? Porque ele consegue aceitar os caminhos da vida. Ele chega a comparar, por exemplo, se alguém te dá um soco e aí você vai revidar, ele diz que o homem tolo revida porque isso é justiça para ele. Mas o homem sábio, o homem que tem um pouco mais de discernimento, pode pensar, olha, talvez ele só tenha me dado um soco pelo contexto, ou porque eu ofendi ele previamente, ou que se eu revidar esse soco, talvez não dê em nada. Então ele vai ficar nesse tormento, é um tormento a cabeça desse personagem, que ele acaba sempre pensando, e ou ele faz muita coisa errada, muita babaquice, ou ele não faz nada, tá? A segunda parte são as notas, né, ou as memórias dele mesmo, que é quando ele já deu o prefácio, né, no capítulo Subsolo, ele vai descrever alguns acontecimentos da vida dele, mostrando mais ou menos como ele enxerga o mundo, como que ele é como ser humano, né? Algumas ações dele, algumas lembranças amargas e dolorosas que ele tem. Como eu disse, muitas vezes você se pega angustiado, tá, nesse livro. Ele não é um livro muito fácil, ele é denso, ele é pesado, mas é bom, é muito bom, principalmente se você estuda psicologia, alguma coisa assim. O Dostoiévski, ele tem uma forma de fazer entrar na mente do cara que é assim, é sensacional, sensacional. Nessa parte ele vai descrever alguns acontecimentos da vida dele. Ele é extremamente emotivo, por mais que ele tente se justificar racionalmente, ele acaba agindo de maneira emotiva e impensada, mesmo sabendo que ele mesmo se fala para ele quando ele vai tomar alguma atitude errada, olha, eu sabia que eu não devia estar fazendo isso, mas eu vou fazer em nome da minha honra, em nome da minha honra, e ele está sempre lutando, só que contra ele mesmo no final das contas, porque ele nunca aproveita oportunidades boas da vida, ele sempre vê o lado ruim, o lado ruim, o lado ruim, e ele acaba tendo essa vida medíocre, né? Um pouco por falta de sorte também, porque ele é uma pessoa órfã. Ele foi matriculado numa escola e aí por alguns parentes distantes, e aí depois quando ele cresce ele vira esse funcionário público, né? E aí as memórias dele são dessa época da vida dele, onde ele é funcionário público, ele relembra até algumas épocas de escola, que ele nunca foi uma pessoa muito sociável, nunca teve muitos amigos na escola, ele era uma pessoa comum e solitária, extremamente solitária. E aí ele conta, né, por exemplo, um acontecimento em que tem um guarda, ele vai para uma praça, e aí tem esse guarda, né, esse guarda que tem de aparência austera, né, convicto, aqueles caras com a postura perfeita e que não estão nem aí para as pessoas pobres, porque ele é uma pessoa pobre. E aí, né, a gentileza de quando, por exemplo, sei lá, você está passando numa rua e aí tá vindo você de um lado e a pessoa do outro. Você faz a gentileza de desviar para ela poder passar. Ele
acaba se revoltando. Ele fica muito bravo com isso, porque toda vez que ele encontra esse guarda na rua, ele precisa se desviar do guarda. Aí ele decide, ele arquiteta um plano, fala assim, não, eu não vou aceitar mais isso, eu vou enfrentar esse guarda. Porque, gente, ele quer ser visto, ele tá agoniado porque parece que ninguém da sociedade vê ele e em lugar nenhum. E assim, você percebe que ele é sim um homem inteligente, só que a sociedade daquela época não... o Dostoiévski escreveu esse livro justamente falando dessas pessoas desse ser humano comum, não muito comum, mas que por não ter uma boa família, não ter oportunidades, tinha até uma inteligência, poderia dar em alguma coisa boa na vida, mas não teve oportunidades. E ele é essa pessoa, e ele sofre o tempo todo, você percebe. E aí voltando, né, ele tá lá, aí ele arquiteta esse plano aí, e aí ele fala, agora sim, eu vou dar de cara com ele e eu não vou virar, ele vai ter que desviar de mim. Pois bem, e gente, não é na mesma vez, tá? Várias vezes ele vai nessa praça, arquiteta o plano, e aí como o guarda ele fica ali por ali, né? Em algum momento eles vão acabar no meio de frente, ele arquiteta esse plano, quando ele consegue ele vai. E aí ele vai lá para dar de cara com o guarda, para esbarrar no guarda, né? E no final o guarda não desvia, ele esbarra, só que o guarda nem olha para ele, não tá nem aí para quem ele é, de onde ele vem. O guarda nem olha, não faz questão, não pede desculpa, não cobra uma explicação do porquê do esbarrão, o guarda nem liga para ele. E aí tem uma parte também que ele sai com alguns amigos dele, da escola, que na verdade não são amigos também, são pessoas apenas conhecidas, e ele acaba fazendo algumas coisas absurdas, assim, ele discute com esses caras a troco de nada, tá? Então você vê que é uma pessoa que está sofrendo muito, tá em sofrimento profundo, e ele, alguns relacionamentos, depois ele tem um relacionamento, ele estraga esses relacionamentos, tudo por causa disso, gente, tudo porque ele não teve, né, não teve família na vida dele, não teve ninguém, e aí ele acaba se justificando por isso, olha, eu sou uma pessoa muito racional, mas você percebe que não é só que ele é uma pessoa racional, na verdade, ele só precisa ser ouvido, ele clama por isso, ele clama por alguma atenção, só que ninguém dá essa atenção a ele. Então ele acaba escrevendo e ele mesmo diz, ele fala, eu vivia muito tempo na fantasia, porque a minha vida mesmo era insuportável, uma vida comum que ele não podia suportar pela solidão. E aí esse livro é bem denso, gente, mas vale muito a pena, fica a reflexão, tá, para todos nós, o quanto nós realmente aproveitamos a nossa vida, o quanto às vezes nós não tentamos, não caímos na tentação de, por não aceitar a realidade, viver sempre na fantasia e o tempo passa. E ele deixa bem claro isso, ele tá lá nos seus 40 anos, quando ele tá escrevendo essas notas, essas memórias, e ele diz que ele nem sabe porque ele tá escrevendo essas memórias, porque angustiam demais ele, e aí ele acaba sozinho e solitário, porque ele sofre tanto que ele não consegue se aproximar de ninguém e nem acreditar no sentimento verdadeiro e sincero das pessoas, né? E também, como eu disse, essa questão dele não ter tido oportunidade de nada, né? Ele tem esses parentes distantes que ele nem sabe quem são e de onde vêm. Se você ficou até aqui, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Na semana que vem, nós vamos conversar sobre O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov. Eu tô lendo ele para resenhar para vocês, tá bom? Então eu vejo vocês na sexta-feira que vem. Até mais.